tem hora que a coisa seca. Igual esses galhos que estão secos aqui. Sabe, a Bíblia fala de uma época difícil, de uma época complicada. Na época de Isaac, fala assim, sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão. Foi Isaac a Gerar, avistasse com Abimeleque, rei dos filisteus. Na época de Abraão houve uma fome muito grande e naquela época Abraão foi para o Egito. E aqui fala que apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. É interessante que no momento difícil, Deus aparece, Deus vem. Nos momentos difíceis, Deus vem e fala conosco. Tem duas grandes lições aqui. Primeiro, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus nesses momentos difíceis. Ouvir a voz de Deus. Quando a Bíblia fala assim, Deus apareceu para ele, apareceu-lhe o Senhor, às vezes as pessoas ficam pensando, Deus deve ter aparecido em pessoa, deve ter sido um anjo. A Bíblia não fala aqui que foi assim. Às vezes Deus apareceu para Isaac aqui, igual ele aparece para você, igual ele aparece para a sua vida, uma voz lá dentro, falando lá no seu interior. E às vezes a gente não dá ouvido, não presta atenção a essa voz, que é a voz de Deus para nós. É aquilo que Deus quer nos ensinar, aquilo que Deus quer trazer para nós. Isaac ouviu essa voz. Essa é a primeira grande lição, ouvir a voz de Deus. Agora, de nada adiantaria Isaac ouvir a voz de Deus se ele não obedecesse à voz de Deus. E essa é uma outra grande lição. Isaac ouviu e obedeceu. O pai dele, na época de fome, foi para o Egito. Ele saiu para ir para o Egito, Deus aparece para ele e fala assim, não vai para o Egito, fica aqui, fica em Gerar e eu vou te abençoar. E daí Isaac obedeceu a Deus, ouviu a voz de Deus e obedeceu. Ouvir e obedecer, ouvir e obedecer, que lição tremenda. E Isaac falou assim, já que o Senhor vai me abençoar, nós estamos na época de fome, na época de seca, na época difícil, se o Senhor vai me abençoar nesse lugar, eu vou plantar. E a Bíblia diz que Isaac semeou naquela terra. E ele colheu no mesmo ano, 100 vezes mais. Esse ano, às vezes você nem viu, mas Deus te abençoou muito nesse ano. E no mesmo ano, Deus quer nos abençoar. Está chegando um novo ano, existem as bênçãos que Deus tem para você ainda de 2020. Você vai colher, daqui até 31 de dezembro, você vai colher. Não fica pensando assim, acabou o ano. Não, para mim não acabou. Eu sei que Deus tem bênçãos para mim ainda esse ano. Estou aguardando coisas ainda. Para você também. Deus tem coisas para esse ano ainda. Agora para o ano que vem, também Deus tem várias coisas para você para no mesmo ano. Mas você tem que semear. Você tem que ouvir a voz de Deus, obedecer. Ouvir e obedecer. Esta é a grande lição de Isaac aqui em Gênesis 26. Deus quer que a gente aprenda a ouvi-lo e obedecê-lo, mesmo nos momentos difíceis. Momentos difíceis vieram também para os patriarcas, mas eles ouviram a Deus e obedeceram. Isso fez diferença na vida deles. Deus quer fazer diferença na sua vida e na sua história. Deus te abençoe.